Feira, dia 23 de março. Gente, estamos quase na última semana, praticamente, desse mês. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, que você faça cumprir tudo aquilo que você se propôs para esse tempo, para esse período, tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, né? É o nosso pão de cada dia. A gente precisa dar um passo cada dia. Um passo só. É só isso que você precisa fazer. Não é fazer tudo num dia só. Não é se desesperar. Não é ficar ansioso com o dia de amanhã. É se preocupar com aquilo que você pode fazer hoje. Porque um passo apenas e a gente já não está no mesmo lugar. Oi, Ali, bom dia. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa leitura do dia 23, nesse trecho de provérbio. O texto, a parte do texto, né, do capítulo, onde ele começa a falar dos pensamentos dos sábios, o que passa pela cabeça de uma pessoa sábia, né? E é isso que a gente tem visto nessas linhas. Diz assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca à sua própria garganta se tiver com grande apetite. Que interessante, né? Bom dia, pastor Cabal, bom dia, Vani, tudo bom? Ser prudente, né? Agir com prudência, com educação, em todos os lugares que a gente tiver. No 3 diz assim: não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Não ficar buscando o fruto, mas buscar a prosperidade, o crescimento da árvore. Porque a hora que a árvore tiver crescida no tempo certo, ela vai frutificar. No 5, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Olha só. Oi, Rose, bom dia. Vou continuar porque o versículo não terminou ali. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Interessante que esses trechos aqui que Salomão estava escrevendo eram os provérbios, os ditos populares, aquilo que estava na boca do povo de Israel, né? Então era um povo de Deus, era um povo que temia a Deus, era um povo que Deus tinha escolhido para carregar a palavra dele, né? E levar para as nações. Esse que sempre foi a missão de Israel, fazer conhecido de todos os povos quem era Deus no meio deles. E isso aconteceu porque nós conhecemos a palavra por meio desse povo, né? Por conta da descendência desse povo. E eles ali o Deus dava instrução para eles e eles colocavam na boca aqueles ditados, né? Falando assim: ó, se você tiver avareza, se você ficar muito concentrado nas riquezas, elas vão sumir das tuas mãos. Porque isso acontece quando um filho de Deus começa a pender para o lugar da ganância. Porque Deus protege o coração. Mais importante para Deus é a tua alma do que qualquer bem ou coisa que esteja sobre a tua vida. Então, quando a gente anda na direção do Senhor e Ele vê que o nosso coração está pendendo para um lado errado, Ele permite situações à nossa volta para que nos traga de volta. Esse é o cuidado e o zelo do Senhor para aquele que os teme. Porque senão não existiam ricos, né? E de todas as situações, pessoas que não estão nem aí para Deus. É outra situação, é outra. Ela está vivendo a vida dela. E tudo aquilo que ela está construindo está aqui mesmo. E o fruto do Espírito Santo não vai aparecer na vida dela. Isso que é interessante, que tem tantas pessoas que buscam só as riquezas e isso é tudo que elas têm, né? Como o Pablo diz, eu já vi muita gente endinheirado, mas rico são muito poucos, porque a riqueza fala do fruto, né? Fala de você dar fruto naquilo que é o teu propósito, naquilo que Deus te chamou para ser, aquilo que abençoa a vida de outras pessoas. Então é bem diferente, né? É bem diferente. Riquezas com Deus é um fruto da prosperidade, do crescimento pessoal, daquilo que Deus te transformou, né? É a coroa da tua vida. E a riqueza, não só materialmente falando, mas principalmente no fruto, o fruto daquilo que você faz. Você vê frutificar aquilo que você faz e também, claro, ter uma vida abundante sobre a terra, porque isso é propósito.
é proposta de Deus para nós, né? É princípio de Deus que Ele estabeleceu para nós, para que a gente tivesse uma vida abundante também nessa terra. A palavra fala assim, e comerás o melhor dessa terra, né? Essa é a vontade de Deus para nós. Escassez não vem do Senhor, tem alguma coisa errada aí, que precisa ser corrigido na sua mente, normalmente, tá ali, né? Bloqueando a ação do Espírito Santo. No 6, não aceita a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseja as iguarias que lhe oferece. Pois ele só pensa nos gastos e ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Que interessante, né? Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude, tem outra passagem, né, que Deus fala assim, não dê pérolas aos porcos. E é usado esse mesmo versículo como referência no Novo Testamento também. Não dê pérolas aos porcos. Interessante, né? Porque eles vão pisotear, eles não vão dar valor para aquilo que está ali diante deles. Assim é o tolo, né? Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos dele é forte, ou seja, é Deus quem defende os direitos. Ele lutará contra você para defendê-los. No 12, dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura, né? Ontem a gente leu lá que a criança é insensata, ela não tem um senso daquilo que ela pode, daquilo que ela não pode fazer. A disciplina é o que vai dar norte para aquilo que ela pensa, né? Para aquilo que é a forma dela ser. E lá na frente você vai colher, né, os frutos disso. A disciplina corrige e Deus age assim com a gente também. Às vezes Ele nos disciplina, às vezes Ele nos açoita, como a palavra diz, né? Para que a gente dê mais fruto ainda, para que a gente corrija o nosso coração e que aquilo que Ele tem depositado sobre nós verdadeiramente venha a ser bênção sobre nós e não motivo de perdição, motivo de se afastar dEle. Porque não existe felicidade longe de Deus, não existe. Não existe paz de espírito longe de Deus. Nós somos a essência dele e a gente só consegue sentir essa paz e esse amor de Deus quando a gente está conectado à nossa essência, né? Tem um dizer que a gente já ouviu, né? Que as pessoas falam assim, que todo ser humano tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus. Só Ele é capaz de preencher. Só Ele. É Ele que encaixa ali e cabe certinho nesse lugar de vazio. No 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Deus se alegra quando a gente busca a sabedoria dele, porque ele sabe que aquilo vai trazer alegria sobre a nossa vida. E esse é o intento do coração de Deus. Deus se alegra em realizar os desejos do nosso coração. Isso está escrito lá nos Salmos. Ele se alegra em ver você bem, né? Ele é teu pai, não é teu padrasto. E aí tem padrastos que são bons, mas Deus é pai, Ele te ama. Isso que a gente precisa colocar dentro do nosso coração. Ele não está ali para nos condenar. E Jesus falou assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. As palavras dele são para salvação da nossa alma, para a libertação das nossas próprias prisões, né? É para isso que Deus colocou o teu único filho aqui, para que a gente tivesse uma vida e vida em abundância, né? No 16, acho que a gente, deixa eu ver se a gente já leu aqui. Não, lemos o 15, né? Meu filho, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará. 16. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Olha, você vai alcançar, Deus está falando assim, coloca o teu coração em mim, né? Não olhe para aqueles que com inveja, não
Guarde os teus lábios de falar coisas más, né? Olhe para mim e a sua esperança não vai ser em vão. Aquilo que você espera aí no teu coração, aquilo que você deseja que aconteça, porque Deus colocou isso em você, né? Tudo, a palavra fala que Deus efetua tanto querer quanto realizar. Os sonhos que nós temos vêm dele, né? Ele que coloca no nosso coração. Então essa tua esperança não vai ser em vão. Você vai alcançar se o caminho que você trilhar for esse que ele está dizendo, né? Ele está nos instruindo. 19. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Falando da honra, né? Do honrar pai e mãe, para que tenha longa vida sobre a terra, assim que diz o mandamento. 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Quando ele está falando compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina, do discernimento. Tipo, aquilo que te custar, dê em troca disso, porque é o maior tesouro que pode ter, né? No 24, o pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como ao saltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os fermentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Né? Então, a tristeza, né? O choro, de quem são? As brigas, as contendas, as coisas ruins, são das pessoas que praticam essas coisas. 31. Não se deixe atrair pelo vinho quando ele está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como uma serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, com quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas nada senti, bateram-me em mim, mas nem percebi. Quando acordei para que possa beber mais uma vez, né? Dizendo do vício, né? Quanto aquilo aprisiona a alma, a vida da pessoa, e ela é açoitada sem nem saber de onde estão vindo aquelas surras, né? E começa a ver coisas estranhas e fazer coisas estranhas, e a hora que passa todo aquele mal, ela volta de novo para o mesmo engano, para a mesma prisão, porque não é livre para escolher. A liberdade que Jesus nos dá, lá em Isaías, fala a respeito do Messias, dizendo: ele veio para libertar os cativos, e essa liberdade é para nos dar a condição verdadeira de escolha. Quando a pessoa está numa prisão de um vício, de um engano, de um erro, ela não tem a liberdade para dizer: eu não quero isso. Ela não consegue se afastar daquilo que lhe faz mal. E essa liberdade é aquilo que Deus nos oferece. Pelo Espírito Santo de Deus em nós, habitando em nós, ele nos dá a força necessária para a gente rejeitar aquilo que é mal. Paulo diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. E aquilo que não me convém, eu afasto da minha vida, porque eu sou livre, né? Glória a Deus por essa liberdade que ele tem conquistado por nós, que ele conquistou por nós naquela cruz. Nele nós somos fortes, né? E na nossa fraqueza, Deus se faz mais forte ainda. Um beijo para você, que Deus abençoe grandemente o seu dia, essa quinta-feira linda, né? Que tá um dia já apontando aí o sol, né? Um veranico de março, logo vem com tudo friozinho, né? Mas
que Deus seja louvado em todas essas coisas. Assim como está lá em Gênesis 9, né? Enquanto houver tempo, haverá frio e calor, sol e chuva, né? Porque é a bondade de Deus por nós, se manifestando todos os dias. Porque todas essas estações são necessárias. Todas elas são necessárias. Da mesma forma, as estações na vida da gente. Às vezes a gente está vivendo o sol do verão, a primavera, as flores da primavera, mas às vezes também a gente passa pelo inverno, né? Mas todas essas coisas são necessárias. Quando a gente está passando pelo inverno, a gente almeja aquele sol de verão, e quando ele vem, a nossa alegria é completa, porque a gente criou a gratidão dentro do nosso coração e o reconhecimento do favor de Deus em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente é. Beijo pra você. Até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo às 6h16. Quero mandar um beijo também para quem está acompanhando lá do YouTube. Eu abri um canal lá com esse mesmo nome do perfil aqui no Instagram. Para quem não consegue, às vezes, acompanhar pelo Instagram, ou muitos que nem tem o Instagram ainda, né? Mas estão acompanhando por lá também, deixando os comentários e participando. Eu fico bem feliz por isso. Que se uma pessoa está sendo abençoada, né? Já valeu muito. E essa pessoa já sou eu, né? Porque a palavra de Deus, ela nos limpa e nos purifica a cada dia. E eu tô sendo grandemente abençoado por compartilhar com você essa palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando a gente ouve, aquilo vai edificando, vai criando fé dentro de nós. Ler a palavra de Deus é importante, porque a gente adquire o conhecimento de quem Deus é. Mas quando a gente lê em voz alta, os nossos sentidos captam aquilo que está sendo falado. Aquele poder daquela palavra aquece o nosso coração e nos transforma, entra dentro do nosso espírito e nos ajuda a caminhar com Deus. A fé vem pelo ouvir, e essa oportunidade de eu estar aqui, podendo falar, né, em voz alta acerca dessa palavra, me abençoa. E quando abençoa a sua vida também, aí é uma alegria só, né? Eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade e por você estar aí. Que o teu dia seja um dia glorioso. Agradeça ao Senhor e escolha aquilo que você vai deixar entrar e participar do seu dia. Escolha aquilo que você vai aceitar ouvir e levar para casa no final do dia. Escolha, a escolha é sua. Você escolhe fazer do seu dia um dia extraordinário. Beijo, até amanhã.